Fala, meus alunos do Objetivo Concursos, por cá professor Josiel, seu professor de Legislação de Trânsito. Estamos aqui em mais um evento, mais um encontro detonando aí a Legislação de Trânsito, essa disciplina que é tão importante aí para o seu concurso. E nada melhor do que detonarmos o CTB com questões. E é isso que a gente vai fazer no nosso encontro de hoje, na nossa aula de hoje, respondendo questões aí de diversos tópicos, de diversos capítulos do Código de Trânsito Brasileiro. Então eu tenho certeza que nessa altura do campeonato, a sua base no CTB já deve estar muito boa, né? Já tivemos diversos encontros aqui no YouTube, né, de forma gratuita, na plataforma do Objetivo também. Eu estou por lá com teoria, com questões, com flashcards, tudo aquilo para você ficar ainda melhor e acertar todas as questões do Código de Trânsito Brasileiro na sua prova. Beleza? Então, dessa vez não é diferente, vamos responder muitas questões aqui para você aí estar revisando, certo? Comigo, dispositivos importantes do nosso Código de Trânsito Brasileiro, da nossa Lei 9.503, importante aí para a sua prova. Beleza? Então já vamos lá, começar aqui as nossas questões. Então, nosso evento detonando de vez aí a legislação de trânsito, tá certo? Que é nada mais, nada menos do que a nossa Lei 9.503 de 97 e suas atualizações posteriores. Então já vamos logo aqui para a nossa questãozinha de número 1, que fala o seguinte: a cada infração de trânsito cometida são computados aí os seguintes pontos. Então, pessoal, dentro, né, do capítulo 16 do Código de Trânsito Brasileiro, fazendo ali uma junção com o capítulo 15, que versa sobre infrações de trânsito, nós temos diversas situações. Você sabe que a infração de trânsito é um desrespeito a um preceito do Código de Trânsito Brasileiro, tá bem? E se o cara comete uma infração, se ele desrespeita a um preceito do Código de Trânsito Brasileiro, contra ele eu vou aplicar aí alguma penalidade. Eu tenho diversas penalidades, a depender da infração vou ter a penalidade adequada. Dentro do capítulo 16 você estuda sobre penalidades. Lá você vai ter as penalidades possíveis de serem aplicadas a quem comete aí um desrespeito, a quem comete uma infração de trânsito. A cada infração que você comete, a depender da gravidade, ela pode ser leve, média, grave ou gravíssima. E para cada uma dessas gravidades, eu vou ter uma pontuação correspondente, assim como um valor também correspondente, se eu estiver falando de multa. Para cada infração que você comete, se for leve, soma 3 pontos, se for média, soma 4, se for grave, soma 5, se for gravíssima aí, vai somar 7 pontos. Então é uma questão bem simples, conceito básico e basilar que você tem que levar para a sua prova, que é sobre aí a pontuação, né? Então vamos lá, você pode ter a infração de natureza gravíssima, certo? Você pode ter a de natureza grave, você pode ter a de natureza média e você pode ter também de natureza leve, né? Só para fins de revisão, tá? Na grave, pessoal, na gravíssima você vai somar quantos pontos? 7 pontos, certo? Na grave você vai somar 5 pontos, na média você vai somar 4 pontos e na leve você vai somar 3 pontos. Então qual é a nossa alternativa aí que corresponde o gabarito? Letra A, gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Então, letra A já é o nosso gabarito, tá certo? Questãozinha básica aí para você, como diz os concurseiros, para você não zerar a sua prova. Vamos lá para a questão de número 2. De acordo com o CTB, artigo 256, a autoridade de trânsito na esfera das competências estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, certo? No CTB, e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar às infrações nele previstas as seguintes penalidades. Então, claramente, é uma questão que versa sobre o capítulo 16, certo? Do Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? E aí, professor, quais são as penalidades possíveis? Aí você já sabe, você já estudou comigo, já viu diversas vezes, que eu posso ter a multa, a advertência por escrito, a suspensão do direito de dirigir, a cassação da carteira nacional de habilitação, a cassação da permissão para dirigir e a frequência obrigatória em cursos de reciclagens
6 penalidades possíveis. Beleza? 6 penalidades possíveis. Só cuidado, porque muitas vezes a banca ela quer saber o que é ou não é penalidade. É uma das formas das questões aí, certo? Das bancas cobrarem na sua prova. Uma outra forma, ela mistura penalidade com medida administrativa, pede somente a alternativa que tem penalidade, pede somente a que tem medida administrativa. Você já sabe, o cabelo já está caindo aí de tanto estudar, que penalidade não dá para confundir com medida administrativa. Medida administrativa, o que é, professor? É uma providência imediata tomada no local da infração por conta da autoridade de trânsito dos seus agentes, para a pessoa não continuar cometendo aquela irregularidade. Toda medida administrativa começa com ré, exceto uma que começa com T, que é o transbordo. Então, vou ter recolhimento do documento de habilitação, vou ter retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento do licenciamento e por aí vai. Penalidade não dá para confundir, ninguém de penalidade começa com ré, ninguém de penalidade começa com T. Então, vamos observar aqui quais são as penalidades. Pessoal, eu tenho uma advertência por escrito? Com certeza. Eu tenho a multa? Com certeza, certo? Eu tenho a suspensão do direito de dirigir? Com certeza. Eu tenho a cassação da carteira nacional de habilitação? Mais certeza ainda. E a cassação da permissão? Mais certeza ainda. E a frequência obrigatória em cursos de reciclagem? Também. Simplesmente você revisou aqui as 6 penalidades possíveis. Então, alternativa 1, 2, 3, 4, 5 e 6, letra E de eu serei aprovado se Deus quiser. Tá bom? Beleza? Vamos lá para a nossa próxima questão. Questãozinha de número 3. Uma situação hipotética, né? Um condutor estava trafegando em uma via arterial com velocidade máxima regulamentada por sinalização de 60 km por hora e passou em um pórtico de fiscalização eletrônica de velocidade e foi aferir a velocidade de 79 km por hora. Qual penalidade aqui o condutor estará sujeito? E aí, pessoal, a velocidade regulamentada era de 60 e o caboclo, lógico, passou com excesso, passou com 79 km por hora. Então, ele excedeu aí, em relação à velocidade máxima permitida, 60 para 79, ele excedeu aí 19 km o quê? Por hora. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Aí o que é que você vai ter? Aí eu vou revisar contigo aqui algumas situações sobre o danado do excesso de velocidade. Beleza. Professor, eu lembro que eu estudei lá nas infrações, né, falando no capítulo 15, falando sobre excesso de velocidade, o seguinte, aí eu vou colocar só o resuminho para você aqui. Você já viu isso aqui na teoria. Se o cara exceder a velocidade em até 20%, eu vou colocar menor ou igual a 20%, porque até 20%, ele vai cometer uma infração de natureza, sabe o quê? Média, certo? Se ele excede a velocidade, olha só, em mais de 20%, ou seja, maior que 20%, e menor ou igual, porque até 50%, professor, ele comete uma infração de natureza o quê? Grave. Agora, né, ele vai se banhar, como a gente fala, se o excesso for maior, né, for em mais de 50% em relação à velocidade máxima, porque a infração vai ser gravíssima, ele vai ter multa aqui também, vai ter a suspensão do direito de dirigir. Tranquilo? Beleza. Sim, professor, mas aí você não precisava, olha só, tem duas formas de eu responder a questão, por expertise, certo? Por expertise ou por matemática. Você prefere o quê? Não, professor, pelo amor de Deus, não faça matemática não, nós estamos em trânsito, eu odeio matemática, não quero nem ver matemática em minha frente. Pois é, então você vai eliminar essa parte aí, certo? Por matemática, mas teria como fazer também. Por quê? Você observa aqui, pessoal, que ele excedeu 19, mas não precisa saber disso, tu vai olhar só o seguinte. Olha só, cassação, pessoal, advertência por escrito, não tem essa penalidade aqui nessas 3 situações de advertência por escrito. Frequência obrigatória não, cassação também não. Tu ia ficar entre letra A e letra B. Se você fosse por matemática, você acertaria também. Mas se você for por lógica, eu só vou ter a suspensão do direito de dirigir aqui,
quando for mais de 50%. Aqui, pessoal, não é mais de 50% não, certo? 50% de 60 não é 79. Não seria com 79, não seria 19 que ele excedeu. Ou seja, ele não teria suspensão. Ele só teria o quê? Multa como penalidade. Beleza, pessoal? Tranquilo? Se você fosse fazer por matemática, eu vou te explicar também. Você faria o seguinte, 60 km por hora corresponde ao 100%. Né? Agora eu quero saber o seguinte, 79 km por hora vai corresponder a quantos por cento? Ou já para chegar, né? Já para chegar de cara no resultado, tu poderia já colocar o excesso aqui, que é 19. Vai corresponder a quanto? Aí você ia fazer regra de 3 e tal, né? Ia fazer 60x, vai ser igual a 19 vezes 100, 19 repete 2 zeros, simplifica esse zero com esse, x é igual a 190 dividido por 6, e aí você ia encontrar o excesso, que é de mais ou menos, né, 31%. Beleza? E aí você ia descobrir ainda assim que seria a letra A, porque só tem uma suspensão se o excesso for, né, superior a 50% aí da velocidade máxima. Beleza? Tranquilidade? Vamos lá para a nossa próxima questãozinha. Questão número 4. A medida administrativa referente ao ato de deslocar o veículo do local onde é verificada a infração para o depósito fixado pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via consiste com relação ao veículo em... Olha só, olha o bizu aqui. Olha só. As palavras-chave aqui, ó. Deslocar o veículo, certo? Do local onde é verificada a infração para depósito. Pessoal, vamos lá. Se eu falo em deslocar para depósito, é o que, pessoal? O veículo ele vai ser o que? Removido. Então, eu vou falar da remoção. Beleza? E remoção, certo? Remoção é diferente, símbolos em matemática aqui para evitar aqui, palavras, né? É diferente de retenção, certo? São duas coisas distintas. Retenção é diferente de remoção. Tudo bem? A remoção eu vou deslocar o veículo. Deslocar, certo? Deslocar para o depósito. Enquanto que a retenção vai ser o quê? Imobilizar o veículo lá no local da infração. Então, eu vou falar de imobilizar, certo? Lá no local da infração. Tá bom? Então, são situações distintas e aí você tem que ficar atento a essas informações. Então, como ele falou aqui, certo? Em deslocar para depósito, então, nesse caso é o que, pessoal? Remoção, retenção? Nesse caso vai ser remoção. Tá bom? Então, só cuidado para não confundir aí tratar de Tordesilhas com tarado atrás das ilhas. Remoção é uma coisa, retenção é outra. Show? Continuemos. Questãozinha de número 5, situação hipotética também. Amanda conduz seu automóvel para a inspeção veicular determinada pelas regras de trânsito. Na inspeção, o veículo ele foi o quê? Reprovado. O veículo ele foi reprovado na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruído. Nesse caso, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, ocorrerá. Pessoal, nós temos uma situação aí de veículos que são submetidos à inspeção de segurança veicular. Se eles forem aprovados, tranquilidade, foi aprovado. Capo gato, bora produzir. Porém, se ele for reprovado, aí eu vou aplicar uma medida administrativa que é de retenção. Então, aos veículos reprovados na inspeção de segurança ou de emissão de gases poluentes e ruído, vou aplicar a retenção, não é remoção, retenção do veículo. Então, nesse caso, letra B de bola vai ser o nosso gabarito, tá bom? E aí, eu vou logo aproveitar e revisar com vocês aqui que alguns veículos, eles serão o quê? Dispensados dessa inspeção. Alguns veículos, eles serão o quê? Dispensados da inspeção. Professor, quais são esses veículos que serão dispensados? Aí você vai anotar o seguinte: os veículos que serão dispensados, veículos novos, certo? Veículos novos, serão dispensados os veículos novos da categoria particular. Vou colocar de caneta aqui que vai ficar melhor. Veículos novos, certo? Veículos novos da categoria particular,
particular, certo? Capacidade de até 7 passageiros, tá bom? Capacidade de até 7 passageiros. Aí ele tem que manter as características originais de fábrica, certo? As características originais de fábrica, e não pode se envolver em sinistro, com média ou grande monta. Tá bom? Eles serão dispensados aí dessa inspeção. E o prazo, professor? O prazo aí vai ser um prazo de 3 anos, certo? Serão dispensados por um prazo de 3 anos dessa inspeção. E os demais veículos que não se encaixarem aqui, aí o prazo vai ser de 2 anos. Beleza? Foi reprovado, retenção neles vai ser o nosso gabarito, portanto aí, letra B de bola. Tá bom? Questãozinha de número 6. Transportar crianças em veículo automotor. Grave essa palavra. Grave essa palavra aqui, ó. Transportar crianças em veículo automotor. Certo? Sem observância às normas de segurança especiais estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, constitui infração cuja gradação, penalidade e medida administrativa são respectivamente. É aqui que mora o perigo. Você tem 2 situações no Código de Trânsito Brasileiro falando sobre transportar crianças. E eu vou ter situações diferentes, certo? Se a questão falar transportar criança em veículo automotor sem observar as condições de segurança, o dispositivo de retenção, aquela coisa toda, você vai ter uma infração de natureza gravíssima, beleza, mas a penalidade é só multa. Se eu conduzir motocicleta, motoneta, né, ou ciclomotor, transportando criança com idade inferior a 10 anos, é gravíssima também. Só que eu vou ter penalidade de multa e ainda vou ter a suspensão do direito de dirigir, certo? Então, cuidado aí. Falou motocicleta, né, conduzir motocicleta, motoneta, ciclomotor, transportando criança com idade inferior a 10 anos, se tiver menor de 10 anos, vou ter, além da multa, a suspensão. Se for transportar criança em veículo automotor, é veículo, sem utilizar o dispositivo de retenção, é um automóvel, por exemplo, aí vai ser gravíssimo e a penalidade somente multa, tá? Olha só. Então, nesse caso aqui, eu falei em transportar crianças em veículo automotor. Nesse caso aqui é gravíssima? É grave, média? Não é média, não é grave, não é grave, é gravíssima. É gravíssima. Mas o gabarito vai ser letra A. Gravíssima, multa, não tem suspensão, e a medida administrativa, retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. Letra C não é gravíssima, beleza, mas multa 5 vezes, apreensão do veículo, retenção não. Beleza? Então só cuidado, pessoal, com a informação, certo? Se falar em transportar criança em veículo automotor, certo? Veículo automotor, aí você vai ter o seguinte, vai ser apenas, lógico, né? Vai ser gravíssima, aí você vai ter multa, certo? E acabou. Se eu estiver falando em conduzir, né, veículo de motocicleta, né, motoneta, ciclomotor, transportando criança com idade inferior a 10 anos, é gravíssima também. Só que como penalidade, você vai ter, além da multa, você vai ter a suspensão do direito de dirigir. Tranquilo? Cuidado com essas 2 situações na sua prova. Questãozinha de número 7. Dispõe o Código de Trânsito Brasileiro que, em caso de sinistro com vítima, envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, quem poderá retirar o disco ou unidade armazenadora do registro é o... Meu amigo, cuidado com isso aqui. Pessoal, é o seguinte, existem alguns veículos, como você já bem sabe, que eu vou ter a obrigação de ter o tacógrafo, que é o equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. O escolar, transporte passageiro com mais 10 lugares, o de carga com PBT superior a 4.536 kg, beleza. Se eu tenho um sinistro, um acidente, vamos lá. Se eu tive um sinistro e teve vítima, não é todo mundo que pode retirar esse tacógrafo. Não é todo mundo que pode retirar esse disco. O agente de trânsito pode? Pode não. O policial rodoviário federal pode? Não pode. Certo? O policial militar pode tirar? Também não. Sabe quem é que pode tirar? Perito oficial encarregado lá do inquérito.
o perito, porque teve um sinistro com vítima, a situação é grave, certo? Então eu preciso de uma investigação aprofundada. Por isso que quem vai tirar, né, retirar esse disco, é quem vai ser encarregado de fazer toda aquela perícia, que no caso vai ser o perito. Então, cuidado com essa questão na sua prova. Então vai ser o perito oficial encarregado do levantamento pericial. Ele que vai fazer todo o levantamento. Então ele que vai chegar lá e retirar esse disco aí, se foi, olha só, um sinistro com vítima, certo? Teve vítima. Então, delegado de plantão, não. O proprietário do veículo piorou. Papiloscopista policial, não. Policial militar que atendeu a ocorrência, não. É perito oficial, tem que ter esse nome. Perito oficial encarregado do levantamento pericial. Tranquilo? Próxima questãozinha, questão número 8. São exemplos de medidas administrativas. O bizu é, olha só, se começa com ré ou se começa com T. Certo? Se começa com ré ou com T. Não começou, não é. A advertência começou com ré ou com T, não precisa nem ler mais. Vamos lá para essa outra aqui que não começa, não precisa nem ler. Retenção é apreensão, não. Certo? Recolhimento, suspensão. Eita, e suspensão aqui com C é foda. Essa banca aqui vacilou. Remoção do veículo, sim. Transbordo, sim. E recolhimento da CNH. Letra D aí vai ser o nosso gabarito. Tranquilo? Então, perdoem essa banca aí. Pessoal, a apreensão do veículo, vou só puxar uma observação. A apreensão do veículo foi, não é mais, certo? A apreensão do veículo foi penalidade, não é mais, tá? Infelizmente, o CTB já passou por diversas atualizações, mas não tiram aí algumas situações do CTB que tem ainda a danada da apreensão como sendo penalidade, mas não é. Beleza? Tranquilo? Show de bola, né? Então ficou fácil, né? Olha só, se começa com ré ou com T, não começou, não é medida administrativa. Tudo bem? Então, só para revisar, a advertência é o quê? É o quê, pessoal? A advertência é o quê? Uma penalidade. A multa, uma penalidade. Suspensão é uma penalidade, mas suspensãozinha com S aqui, beleza? Retenção é medida, mas a apreensão não é nada, nenhuma das duas. E cassação. Cassação, nesse caso, é penalidade também. Recolhimento é medida, suspensão não é penalidade, cassação é penalidade também. Remoção é medida, transbordo é medida, inclusive a única que começa com T. E recolhimento da CNH, medida também. Multa não é penalidade, frequência é penalidade também e suspensão também é penalidade. Beleza? Vamos lá para a questãozinha de número 9. De acordo com o artigo 51 do CTB, nas vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas, na aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida por quem? Pessoal, eu estou falando de condomínio, certo? Uma unidade privada, mas de uso coletivo. Estou falando de condomínio. Quem é que vai sinalizar? Quem é que vai ser responsável por sinalizar? Vamos lá. Por órgão indicado pelo CETRAN, as expensas da prefeitura, a prefeitura que vai se responsabilizar por sinalizar, engenharia de tráfego, as expensas do Estado, pessoal, é as expensas do condomínio, certo? Ou seja, vai ter um condomínio lá constituído por, né, um particular, o dono do condomínio, ou então vários, né, várias pessoas ali em sociedade. Então lá dentro vai ter sinalização. Vai ter a sinalização de uma faixazinha de pedestre, vai ter uma placa de pare, certo? De dobra para cá, dobra para lá. Então, quem vai sinalizar lá é uma unidade particular. Então, quem vai ser responsável por sinalizar não é o Estado, não é o município, tá? Não é o DENIT, não é o DER, não é a PRF. É as expensas do condomínio. O condomínio vai ter que se virar e fazer essa sinalização. Então, cuidado aí com essa mudança de competência. Beleza? Vamos lá, próxima questãozinha, questão de número 10. É uma questão que vai falar sobre o uso das luzes, né? Diz o seguinte: a troca de luz baixa e alta de forma intermitente e por um curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar o quê? A intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente? Sim, tá? Existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário? Também, certo?
existência de fiscalização de trânsito ou de dispositivo eletrônico de detecção de velocidade. Isso aqui está errado. Pelo menos não era o que na prática deveria acontecer. Então, pessoal, o que a gente chama, né, de troca de luz baixa e alta de forma intermitente, curto período de tempo, ou cortar luz, você vai fazer em duas situações. Tem um veículo na sua frente, quando você corta a luz, você indica, né, e espero que ele entenda, é que você quer ultrapassar, certo? Você quer fazer uma ultrapassagem para ele facilitar e ficar ali ciente da situação e de repente não também efetuar uma ultrapassagem de forma simultânea. É uma situação. A outra é para os veículos que estão circulando no sentido contrário. De repente você passou, tinha lá um buraco na pista, tinha um sinistro, um gado atravessando, um veículo solto lá na pista, enfim. E aí você corta essa luz para indicar esse risco. Não é para indicar uma blitz da PRF, tá? Como eu já vi gente fazer. Não é para indicar que tem uma blitz de alguma outra unidade, de algum outro agente de trânsito, ou para indicar que tem um semáforo, ou para indicar que tem aí um redutor de velocidade. Não é para isso. Só essas duas situações que eu mencionei. Beleza? Então, nesse caso, apenas os itens da letra B estão corretos, né? Itens 1 e 2 é que estão corretos. Indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à sua frente e a existência de risco para quem está transitando aí no sentido contrário é que você vai fazer esse corte de luz, tá bom? Show! Questão número 11. No caso dos chamados veículos prioritários, o acionamento dos dispositivos regulamentares de alarme sonoro e de iluminação intermitente. Então, algumas bancas, elas dão umas nomenclaturas diferentes, né? Mas dá para entender, veículo prioritário é aquele veículo que tem prioridade. Quais são, professor, esses veículos? Aqueles veículos que precisam de batedores, ou de salvamento, né, e socorro de incêndio, que no caso são as viaturas aí do Corpo de Bombeiros, os de polícia, fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias. Você sabe que elas, além de prioridade no trânsito, né, gozam de livre circulação, parada e estacionamento, desde que em serviço de urgência, policiamento ostensivo, preservação da ordem pública, e tem que estar aí com os dispositivos acionados, iluminação intermitente, que é o giroflex, e alarme sonoro, que é a sirene. Vamos ver o que é a questão que é aqui. Quando eles estão nessas situações, obriga os condutores de veículos comuns a deixar livre a passagem pela faixa da esquerda para esses veículos. Não é requerido para uso livre de estacionamento em serviço de urgência. É obrigatório mesmo que não haja efetiva prestação de serviço de urgência. Não obriga os pedestres a seguir as regras atinentes nesse caso, tendo em vista que a regulamentação a esse respeito se refere a outros veículos. Pessoal, letra A é o nosso gabarito, certo? Nós temos aí duas situações. Se eu estiver falando de condutores, os veículos estão nessa situação. Se eu falar de condutores, eles devem ir para onde? Da passagem pela esquerda, certo? Indo para a direita e até parando, certo? Se necessário. Tranquilo? Se eu estiver falando aí dos pedestres, eles deverão fazer o quê? Aguardar no passeio. E só pode atravessar depois que esse veículo passar. Se eu estiver falando dos condutores, para eles fazerem isso, ir para a direita, dar passagem pela esquerda e até parando se necessário, precisa do alarme mais a iluminação, certo? Ou seja, precisa que o giroflex esteja ligado e a sirene também. Se eu estiver falando de pedestres, certo? É alarme sonoro ou iluminação intermitente. Isso eu estiver falando aí para os pedestres. Beleza? Tranquilidade? E aí, nessas situações, se os condutores não derem essa passagem pela esquerda, indo para a direita e até para se necessário, cometem infração de natureza o quê? Gravíssima. Beleza? Natureza gravíssima. Vamos lá para a nossa próxima questão, questãozinha de número 12. Questão número 12 fala o seguinte: analise os excertos abaixo sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Excerto 1. Onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida para os ônibus é de 60 km por hora nas estradas. O item está correto. Pessoal, se eu estiver falando de estradas, né, onde não existir uma sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas estradas, certo? Para qualquer tipo de veículo, não só ônibus, vai ser de
60 km por hora. Beleza? Isso se eu estiver falando de estradas, tá bom? Lembrando que se tratando de vias rurais, pista simples é 100 km por hora, motocicleta, motoneta, né? Nesse caso aí eu vou ter automóveis e caminhoneta e caminhonete, você vai ter que a velocidade máxima vai ser de 100 km por hora. Repetindo, se eu estiver falando de vias rurais, de pistas simples, 100 km por hora para 4 tipos de veículo: motocicleta, automóvel, caminhoneta e caminhonete. E 90 km por hora demais veículos. Se eu estiver falando de pista dupla, é 110 km por hora para 4 veículos também: caminhonete, caminhoneta, automóveis e motocicleta. Beleza? Tranquilidade? Vias urbanas você já sabe mais do que eu. Trânsito rápido, arterial, coletor aí local, 30, 40, 60 e 80. E nas estradas, 60 km por hora para qualquer tipo de veículo. Beleza? Show de bola? Então o primeiro item está correto. Vamos para o segundo. Não é permitido, sob hipótese alguma, a rodagem de máquinas pesadas sobre as vias urbanas. Isso aqui você sabe que está errado, né? Não tem essa proibição, não. Então os excertos 1 e 2 estão corretos? Não. Os excertos 1 e 2 estão incorretos? Não, porque o 1 está correto. Somente o excerto 2 está correto? Não. Somente o excerto 1 está correto. Letra D de Deus. Certo? Vamos lá para a nossa última questãozinha de hoje, questão número 13. Diz o seguinte: o Código de Trânsito, Código Brasileiro de Trânsito, ou Código de Trânsito Brasileiro, no tocante ao uso de luzes em veículo, expressa em seu artigo 40 que este uso obedecerá a algumas determinações. Sobre o tema, analisem os itens abaixo. Vamos analisar aqui. O condutor manterá acesos os faróis do veículo utilizando luz baixa durante a noite e mesmo durante o dia em túneis. Isso aqui está correto. Durante a noite ele vai utilizar sim, certo? Essa luz baixa. E durante o dia também vai utilizar, mesmo durante o dia, em túneis ou sob chuva, neblina ou cerração. Durante a noite, em circulação, o condutor manterá sempre a luz alta, o tempo todo, e a cada ultrapassagem ligará o pisca-alerta. Meu amigo, aqui nada a ver, nada com nada, certo? Durante a noite em circulação ele vai fazer uso da luz da placa, tá bom? Vamos lá, item 3. Está errado o item 2. Nas vias não iluminadas, o condutor deve utilizar a luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. O item está correto, pessoal. Então, realmente, se você está transitando por uma via não iluminada, você vai fazer uso da luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo, porque você vai ter que baixar a luz, não ofuscar a visão do outro condutor. E também, se você está indo e o veículo aqui tem um veículo na frente, você não vai utilizar a luz alta, que você vai matar quem está na frente. Vai ofuscar. Na hora que o cara olhar pelo retrovisor, ele não vai conseguir ver nada, vai ficar bagunçado. Então, realmente, nas vias não iluminadas, você vai fazer uso da luz alta, exceto ao cruzar ou seguir outro veículo. Beleza? Item 4. O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou cerração. Não, nesse caso aqui, né, chuva, neblina, cerração, não é luz de posição, certo? Vai ser luz baixa, então o item está incorreto. Então, nesse caso aqui, apenas os itens 1 e 3 estão corretos. Letra C de concursado, apenas os itens 1 e 3 estão corretos. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Então, a gente finaliza, tá certo? O nosso encontro aqui sobre essas questões, detonando de vez a legislação de trânsito. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Arrocha, dá o seu like aí e a gente se encontra aí nos próximos eventos. Então, tamo junto, bons estudos, rumo à aprovação.